Olá! Você está conectado no Vozes da Literatura Riopardense em Diálogo. Esse podcast é o último episódio de uma série de 3, no caso esse é o 4º episódio. É um projeto desenvolvido com o patrocínio da Lei Aldir Blanc e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo. Você teve a oportunidade de, no primeiro episódio, conhecer e conversar um pouquinho com Elza Coene e a sua escrita e um pouco da perspectiva de arte e de escrita da Elza. No segundo episódio, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Vitinho e sobre o professor Aparecido, que escreveu a biografia lançada em 2021 do Vitinho. No terceiro episódio, a oportunidade de conhecer um novo escritor, Dustin. Embora esses 3 episódios pareçam desconectados, eles têm algumas coisas em comum, uma ligação. Elza tem uma ligação muito próxima, e toda a família Coene, com a história do Vitinho. Elza também foi uma das primeiras autoras lida por Dustin ainda no ensino médio, na escola. Além disso, nós estamos falando de 3 escritores de Ribas do Rio Pardo. Esse projeto nasce com esse objetivo de colocar em evidência os artistas e produtores de arte, escritores, da literatura ou não, aqui de Ribas do Rio Pardo. Só foi possível encontrar e conversar com eles a partir da experiência, da troca com o Diogo Guerra, que é diretor do Departamento de Cultura de Ribas do Rio Pardo. Diogo, vamos trocar uma ideia? Como você está? Olá, tudo bem? Vamos sim. Diogo, como foi nesse processo a escolha dos escritores que iam fazer parte desse projeto? Dentro do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, nós temos o projeto de identificação cultural Arte e Cultura, cujo objetivo é descobrir os artistas e os seus segmentos no município. E quando a gente teve a proposta de fazer o Vozes da Literatura Riopardense em Diálogo, nós fizemos toda uma triagem para ver os artistas do segmento literário, de escrita da cidade. Nós encontramos essas 3 potências aqui em Ribas e decidimos projetá-los nesse projeto, nessa proposta. Foi isso mesmo, assim. Eu acho que sem o cadastro que foi realizado pelo departamento, nós teríamos um pouco mais de dificuldade, né? Nós convidamos outros escritores, mas nem todos quiseram participar mesmo do processo, né, Diogo? O projeto Vozes da Literatura Riopardense é um prêmio, é continuação de um prêmio que eu, ganhei em 2020, da Lei Aldir Blanc, que era o Prêmio Vibe Literária, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. E daí, em 2021, nós tivemos a oportunidade de dar continuidade no projeto, né? Eu praticamente desisti de dar continuidade no projeto, mas daí, por conta do Departamento de Cultura e da insistência de alguns amigos, a gente deu início no projeto, e eu acho que esse apoio do departamento e seu, Diogo, dentro desse, que é um projeto pessoal, né, com a Fundação de Cultura, eu acho que foi essencial. Assim, como foi para você participar desse projeto, Diogo? Eu digo para nós, no Departamento de Cultura, o segmento cultural da cidade, foi muito satisfatório, foi um privilégio poder ter essa conexão para mostrar o real significado da palavra cultura, para a gente construir uma nova configuração, um novo conceito de cultura no nosso município, para mostrar para as pessoas que a cultura vai muito além de festas e eventos e etc. A bagagem, o peso cultural para as pessoas terem conhecimento é fundamental. Eu acredito que depois desse podcast muita gente vai falar, poxa, tem coisa boa aqui, Nossa, eu fiquei muito surpreso, porque eu conhecia artistas que eu não conhecia. Eu tive a oportunidade, de conversar com a Elza, que eu nunca tinha tido contato, e com o Dustin. O professor Aparecido eu já conhecia, e foi assim, para mim foi muito rico, assim, porque de alguma forma eu descobri outros olhares sobre Ribas do Rio Pardo, assim. Você tem um pouco essa sensação, embora você seja de Ribas, desde criança, ou ainda não teve novidade vinda dessas conversas? Não, tem novidade, sim, mas a questão X é que os artistas em si, infelizmente, eles ainda não se reconhecem como artistas. Então, eu acho que essa proposta
dá um impulsionamento, dá um choque de realidade para que eles se reconheçam como artistas que são e explorem o seu potencial, cada um no seu segmento. Diogo, muito obrigado. Eu acho que sem você eu não teria conseguido colocar esse projeto para andar, assim. O Diogo fez toda a parte da produção desse projeto, junto comigo e com outras pessoas que a gente vai conversando aqui aos poucos. Você já tinha feito produção assim antes? Primeira vez. Ah, foi bom? Foi ótimo. Adrenalina total. Adrenalina total. E o Diogo, gente, participa com a interpretação dele de um poema do Dustin, no final do episódio do Dustin. Como foi gravar uma leitura dramática de um poema, Diogo? Olha, eu confesso que foi um pouco tumultuado, porque, como eu disse anteriormente, os artistas não se reconhecem como artistas. E quando eles se reconhecem como artistas, eles sentem o peso da responsabilidade do nome artista nas costas, né? Então, eu tive que fazer um preparo inicial e eu tive que literalmente entrar dentro do poema como se fosse eu que estivesse vivendo ali para poder fazer a narrativa. E acho que fica muito mais fácil quando a gente tem o apoio de uma diretora de teatro nesses processos, né? Foi fundamental para mim abrir o cadeado e mergulhar dentro da história. Além do Diogo, com a produção, a gente contou com apoio durante todo o projeto de uma diretora de teatro, que é a Andréa Fernandes, de Três Lagoas, que acompanhou online o processo todo, as entrevistas, e contribuiu com um pouco da direção, eu acho que da direção de voz, assim, de todo o trabalho, assim, acompanhando, dando ideias, pitacos e na interpretação dos poemas, né? Acho que nós temos 2 ou 3 leituras de poema. Deia, como você está? Olá, Nisael. Muito feliz de estar participando desse projeto, poder conhecer um pouquinho melhor Ribas numa perspectiva diferente, né? Porque é como o Diogo mencionou, a gente às vezes conhece outras vertentes, né? A música, até mesmo o teatro, né? E outras ficam apagadas. E esse projeto é muito bonito porque ele vem resgatar algo que estava apagado nessa região, né? E eu fiquei encantada com todos os escritores, um mais lindo do que o outro, uma história mais bonita do que a outra. Queria poder acompanhar mais de perto, né? Não pude, mas no que eu pude acompanhar, que eu pude ajudar, eu acho que foi maravilhoso e vocês estão de parabéns porque é um projeto sensacional. Mesmo à distância, eu acho que assim, sua participação é super importante nesse processo, né? Então você teve momentos à distância, momentos presenciais. Sim. E daí, nos momentos presenciais, você fez uma interpretação acho que super rica de um texto da professora Elza, na verdade da Elza Quene, assim. Como foi esse processo? Pois é difícil, é muito complicado você, às vezes, não ter um conhecimento maior com relação ao escritor, com relação à intensidade, à história dele, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil, isso torna mais, não diria fácil, mas se torna mais diferente, tem um diferencial maior, porque você consegue colocar a sua vivência, a sua história dentro da história dele, né? Eu senti uma angústia muito grande dela nos poemas lidos e interpretados, e essa angústia ela existe em todo artista principalmente do interior, né? Que é o de você falar, de você fazer a arte, de você mover e não ser reconhecido. E quando eu falo em reconhecimento, eu não estou falando em mídia, eu não estou falando em estrelinhas, né? O reconhecimento é o tentar entender e o tentar sentir o que o artista sente realmente. Então, tudo que ela sentiu, de uma certa forma, me doeu. E isso motivou até a essa interpretação e trouxe uma tristeza até para ela. Eu tentei refazer várias vezes, né? Mas mexeu muito com o meu eu artista. Eu acho, Deia, que é super legal isso, porque, tipo,
eu também tive contato com a obra e com a escritora agora, assim. E daí a gente conhece a pessoa, escuta um pouco da história dela e depois lê a obra e a gente vê na obra. Eu acho que aconteceu a mesma coisa também no caso do Dustin, né? Porque você conversa com o artista e depois você lê o produto dele. E o quanto as coisas estão conectadas, assim. Tipo, é visível, né? Eu não sei se isso vai ficar tão visível para quem acompanhar e escutar os episódios do podcast, mas assim, é visível. Você como uma artista do teatro e tal, como que você vê essa relação da vida, né? Do existir e do produzir, assim, do produto? Nos dias atuais, principalmente com essa pandemia, tudo tem tido uma intensidade muito além daquilo que já era habitual. E para quem trabalha com arte, tem sentido isso na pele de uma forma visceral, né? Tem sido doloroso todo esse processo. E aí você conseguir ter esse norte de estar do lado como artista e do outro lado, escutando o artista, você acaba que se conecta de uma forma diferente. Porque você se conecta não pela história dele, mas pela sua. Não sei se você conseguiu entender. Você consegue se visualizar dentro daquela história, sentir a dor dele dentro da sua dor, né? A arte enquanto processo assim, de autoidentificação mesmo. Exato. E aí vem mais uma vez, eu venho parabenizar vocês, né? Diogo, Nisa, pela ideia. Você mesma, né? Sim, mas assim, eu não conheço. Eu vou me auto-parabenizar. Eu conheço Ribas, já estive aqui em alguns anos anteriores, já fui jurada do FETRAN aqui na etapa regional aqui, então eu conhecia já Ribas, mas em outro sentido, porque você sabe que eu trabalho com teatro e educação. Mas eu não, para esse lado literário, eu não conhecia Ribas. E vocês conseguirem trabalhar isso para que tenha uma visibilidade, eu acho que é de ouro, sabe? É uma joia rara que está saindo daqui. O Dustin, eu fiquei apaixonada, encantada, porque realmente você precisa, a juventude, ela está muito, muito só conectada à internet e tal, e quando você vê um jovem com esse nível, e nós conseguindo expandir isso, eu acho que é além do que se esperava. É uma joia rara que está saindo aqui. Sabe o que eu fiquei surpreso, assim, agora gravando esse último episódio e pensando o quanto, em termos de unidade, as três entrevistas conversam, sabe? Né? Tipo, conhecer a Elza, gravar com ela e, tipo, ver a ligação dela. Tanto com o Vitinho, né? Na verdade, com o pai do Vitinho, que foi biografado pelo professor Aparecido, e o Dustin, que leu, né, o livro da Elza. Então, tipo, na escola, e depois ver ele produzindo, sabe, essas relações, assim, eu acho que é o mais legal do processo, assim. Eu não esperava que tivesse uma unidade tão clara, assim. Não sei se é porque a cidade é pequena. Sim. Nós temos muita coisa boa no estado, né? E é algo que eu sempre bato muito em cima dessa tecla, é o porquê de você procurar fora, né, o gramado de fora, se você tem um gramado rico, né? Eu moro em Mato Grosso do Sul há um bom tempo, me considero mato-grossense, eu não conhecia a história do Vitinho. Né? É um universo muita gente um pouco não conhece, distante, né? Nós temos um campeão aí, né, uma história sensacional, e nós não conhecíamos. Exato, é um campeão mundial, né, no esporte que é bastante difundido no Mato Grosso do Sul, nesse centro-oeste brasileiro, mas que a gente não tem acesso, né? Assim, não é, sei lá, acho que não é publicizado, não sei direito, assim. E por mais que as três histórias, elas se fundem em algum momento, mas são totalmente diferentes, o que vai levar vários norteamentos diferentes, né? É sensacional isso, você misturar três histórias, três artistas completamente diferentes, a biografia, a literatura em todos os cantos, na verdade, né? É sensacional isso. Isso aí. Além da ideia, a gente ainda contou com apoio técnico, né? Fotografia e com edição dos áudios, né? Todo
trabalho de captação e edição do áudio da Janice, que não gosta de aparecer. Né? Ela tá aqui, não vou participar. Eu falo, Janice, fala só um pouquinho pra gente, né, desse trabalho que você faz, que é um trabalho dos bastidores. E conta pra gente também como que é o seu trabalho, tipo, com as mídias, assim. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, para poder estar participando dessa experiência maravilhosa, dessa oportunidade em conhecer alguns artistas, que alguns, né, na verdade, eu conhecia só por popular, né, mas a história em si, a personalidade, principalmente da Dona Elza, que é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, né, eu até falei para ela, falei, nossa, a senhora é muito bem... muito querida, e ela falou assim, não só querida, mas também muito odiada. Mas tem uma personalidade maravilhosa, ela. Sim, eu tive o prazer de conhecer, até de tomar um cafezinho, comer um cuscuzinho lá com ela. Então, assim, pra mim é uma coisa nova, é uma experiência nova. Eu não imaginava estar participando disso, nem de estar falando aqui com vocês. Porque é uma pessoa muito vergonhosa. Mas, enfim, foi uma Janice, experiência... você tem um canal no YouTube, você já trabalha com esse universo digital há um tempo já. Isso, eu sou uma pessoa que trabalha com bastidores, né? Então, e também venho trabalhando com conteúdo, criação de conteúdo digital. E apareceu essa oportunidade, eu falei, meu Deus, vamos aproveitar, vamos mostrar o que Ribas tem. Como é uma cidade de interior, eu confesso para vocês que era uma coisa totalmente desconhecida por mim, porque eu falei, nossa, Ribas tem artista? Ribas tem escritor? E gente, tem. Só que eu fiquei até um pouco surpresa, chocada com as histórias, porque realmente impressionam, pega a gente de uma forma que a gente, igual a Deia falou, né, que a gente acaba se colocando no lugar da pessoa. E eu só de ouvir, gravar, participar, gente, isso mexe com a gente de uma maneira que você, igual o poema do Dustin. O quão profundo que vendo o Diogo também lendo, se colocando no lugar assim, gente, é uma coisa profunda, é um talento, é uma coisa tão íntima e pesada, profunda, que não tem como você não se encantar. Então fica aqui o meu agradecimento. Você acaba aprendendo no processo, né? Acaba aprendendo no processo, conhecendo. Também é bacana a gente se colocar no lugar das pessoas, né? Eu acho que o que é legal desses processos todos é que a gente acaba descobrindo por outros olhares ou novos olhares pessoas e histórias que a gente já tinha ouvido falar, assim, que eu acho que é o grande truque aí, sei lá, a grande novidade nesse processo, assim. Eu descobri muito sobre Ribas do Rio Pardo lendo, conversando com essas pessoas nesses dias. Eu acho que é um pouco isso também, né? Exatamente. Igual eu falei, a Dona Elza eu conhecia por popular, o Dustin tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da história dele também, que é incrível, e o Vitinho também, né, do Professor Aparecido, que relatou. Foi incrível, gente. Eu acho que falta isso, a gente valorizar esses artistas, sim. Eu acho que falta incentivo, sim, em algumas partes. Igual eu falei, para uma cidade interior a gente tem talentos gigantescos. Não, e tem outros artistas que nós convidamos e não participaram, né? Assim, outros escritores. Então, eu acho que esse podcast também é um convite aos outros artistas para soltar a sua voz, né? Falar, eu sou um artista, eu tenho orgulho de ser um artista. E vamos que vamos, gente. A gente tem que explorar, sim, esses talentos que temos aqui. Às vezes, por falta de incentivo, ficam com vergonha ou receio de expor a sua arte, né? Eu acho que esse também é um motivo de existir. Tanto a Lei Aldir Blanc, né, que ela surge para incentivar os artistas, socorrer os artistas no período da pandemia, né, e a Fundação de Cultura cumpre esse papel com esses editais, assim. E mais do que só socorrer os artistas, ela cumpre um papel que é de difusão da arte, assim, né? Então, a Fundação, nesse segundo edital, diferente acho que do ano passado, nesse segundo edital ela quer que artistas, produtores, fazedores de arte das regiões participem do processo, assim. Eu acho que é uma das coisas que me motiva a executar o projeto aqui, né, o Vozes da Literatura Rio-Pardense em Diálogo, que é trazer, tipo, você para participar,
o Diogo, a Deia, né? Conversar com esses escritores, assim, é parte de difundir, valorizar, reconhecer. Também tem um trabalho pedagógico, assim. Vamos aproveitar que a Deia é de Três Lagoas. Deia, conta pra gente um pouco sobre esses editais e esse processo da Lei Aldir Blanc, talvez não só no estado, mas também lá no município onde você mora, que é Três Lagoas. Como estão essas coisas, assim? Como estão acontecendo? Como você tem lido esse processo? Pois é. Para a questão da região de Três Lagoas, nós tivemos no ano passado, né, em 2020, foi aberto um edital lá. Incrivelmente, não sei te dizer em números, mas pouquíssimas cidades do estado conseguiram, porque havia um tempo, né, hábil, uma burocracia muito grande junto às secretarias de Educação e Cultura. E Três Lagoas, ainda bem, né, conseguiu entrar nesse edital da Lei Aldir Blanc. E, por exemplo, eu consegui entrar com 2 projetos, que estamos concluindo o último essa semana, inclusive. Lá pelo município? Pelo município. Pela Fundação de Cultura eu não consegui. Você não participou? Não participei. Mas em Três Lagoas tem bastante artista que conseguiu, inclusive, na questão de literatura. O pessoal da música, eu diria que foram os que foram mais agraciados, né? Infelizmente, o que nos falta... Isso lá em Três Lagoas. O que nos falta no interior, eu acho que é uma motivação para a construção de projeto, né? Existe uma carência em até... É uma dificuldade, né? Porque a gente vive numa realidade de artista que o artista tem que ser tudo, né? Sim, sim. E aí é muito complicado você construir esse projeto respaldado em toda a questão de documentação, enfim, todas as regras de acordo com a lei. E aí acaba que muitos artistas ficam de fora porque não conseguem acessar essa parte. Então, por exemplo, aqui em Ribas mesmo... praticamente foram... Acho que não teve, se eu não me engano. Não, uma leitura geral que eu fiz dos editais da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, ninguém da cidade foi contemplado. E daí mais uma motivação para eu executar esse projeto. E eu acho que o Diogo pode falar disso, né? O Diogo chegou agora, em janeiro, no Departamento de Cultura... Mas a cidade não foi contemplada com os recursos da Lei Aldir Blanc, assim. Foram todos destinados para o Estado. Diogo, você quer falar um pouquinho? Não? Então, eu até engasgo um pouco quando você me faz essas perguntas, porque você sabe que eu tenho uma visão bem pontual, né, sobre isso. Mas acho que é importante, dentro de um episódio contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, né, via Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, a gente fazer uma reflexão crítica desse processo, né? Porque, assim, a conquista... eu sou um artista que fui premiado. Sim. Tu é uma artista que foi premiada. Sim. Mas o quanto de artistas e fazedores de arte e cultura não foram premiados, assim? E eu acho que essa segunda versão do projeto pela Fundação de Cultura é inteligente no processo que ela abre a precedente a possibilidade de artistas que foram contemplados em 2020 contrate, né, novos artistas para participar do processo. Pois é, mas existe um porém também, Nisael, que aqueles que não conseguiram se inscrever ou não conseguiram fazer acontecer algo porque não tinham, às vezes, o conhecimento, não conseguiram se inscrever nessa nova etapa. É um porém. É claro que é aquela carência que a gente precisa, acho que, começar a trabalhar nela para cada vez mais pessoas terem a possibilidade de participar. Terem acesso. Eu acho que, assim, precisa ser difundido mais, né? E precisa parar e olhar pelas pequenas cidades. A coisa está muito, eu acho que, centralizada ali para a capital, para Dourados. Então precisa ter um olhar diferenciado. Mas eu acho que essa centralização não é por culpa do poder público, assim, é porque as pessoas acabam ficando, né? Essas pessoas que acabam se profissionalizando no campo das artes acabam ficando nos centros, né? Nos grandes centros. É aquela velha conversa, né? Sobre as artes no eixo Rio-São Paulo ali, né? E fica restrito ali e não chega nos interiores do Brasil. Mas é isso, assim. Acho que o projeto foi
Eu acho que foi muito rico, pelo menos para mim. Eu acho que vocês, de alguma forma, disseram que foi rico também. E a gente encerra aqui esses 4 episódios em diálogo, falando de literatura, de escrita, de leitores. Obrigado, Deia. Eu que agradeço pelo convite, aos meninos, pela paciência comigo. E é isso, que a lei Aldir Blanc que foi feita para assegurar a todos nessa pandemia, que foi prorrogada, que a gente consiga ter mais acesso para, talvez, esses escritores que não aceitaram agora, né, que possam fazer uma segunda edição aí do Vozes Rio-Pardense. Que mais artistas participem. Janice, muito obrigado pela sua contribuição, participação e dedicação. Acho que foi muito rico para mim. Eu que agradeço a oportunidade e por estar dividindo com vocês esse momento tão especial de poder estar mostrando um pouco mais dos nossos artistas. Obrigada. Dioguinho, muito obrigado, viu? Obrigado gente. Obrigado a vocês, equipe. Acho que sem uma equipe, sem um trabalho em rede, a gente não consegue um resultado tão bacana como esse. O trabalho ficou incrível, que vocês tenham muito prazer em ouvir e que possa somar em construção para a vida de vocês de alguma forma. E que deem retorno pra gente, né, Diogo? Com é tão certeza. Importante. Acho que esse último episódio é um pouco isso, assim, um balanço geral do trabalho que nós fizemos e uma apresentação dessa equipe por trás disso. Então é isso. Gente, obrigado e até o próximo Vozes da Literatura Rio-Pardense em Diálogo em algum lugar, em algum momento.